Olá, estamos iniciando mais um diálogo recebendo a Daniela Filomeno, que é colunista de viagem e gastronomia da CNN, já passou por tantos outros veículos, a quem eu agradeço desde já pela gentileza de falar conosco um assunto tão leve e tão gostoso. Eu que agradeço o convite, Edmo. Prazer estar aqui. Ô, Dani, quantos passaportes carimbados você já tem, hein? Engraçado que pela primeira vez, acho que faz uns 2 anos, eu completei um. Como assim? Eu também sou italiana, tenho passaporte italiano, então com essa de entrar na Itália, tudo a gente acaba não carimbando na Europa. Mas eu não viajo tanto quanto as pessoas acham, né? Eu gosto muito de viajar, é uma coisa que está assim, tá no sangue, está na alma, mas eu prefiro fazer viagens mais longas, aproveitar mais o lugar, não só fazer aquele batidão de vários países. Então, eu prefiro muito mais você curtir o lugar e ter uma experiência do que ter vários carimbos no passaporte. Eu acho que é mais importante. Entendi. E você viaja com a família quando você vai fazer os seus trabalhos fora do Brasil? Vamos lá. Para o CNN Viagem de Gastronomia, ele é um programa de 40 minutos. Então, eu gravo quase 5 dias a uma semana para fazer um programa. E eu gravo 10, 12 horas por dia. É muito difícil. Eu tenho 2 filhos pequenos, então ter eles junto, algumas vezes eles estão no começo ou no final, mas com a programação inteira é impossível. A gente não tem como, né? Porque é uma programação, você que também é de TV, a gente que faz isso, não dá para a gente misturar muito. E eu acho bacana também eu ter o meu espaço de trabalho. Eu converso muito com eles sobre isso, porque eles não vão para a escolinha, eles não têm a agendinha deles, não têm o espaço deles, o trabalho também é meu espaço. Eu compartilho muito com eles, eu faço muitas viagens com eles, principalmente com eles pelo Brasil, mas eu gosto de também ter meu cantinho, ter meu espaço, ter minha autonomia. Além de mãe, a gente também é mulher que gosta de trabalhar, então ter esse equilíbrio para mim é essencial. Fala uma coisa para mim, não dá para separar viagem e gastronomia, né? Porque toda viagem tem gastronomia, e gastronomia sem viagem você não conhece absolutamente nada, né? Para mim, a gastronomia é cultura. A forma de você conhecer a história de um povo, o que eles passaram, a relação que eles têm com os ingredientes, o pequeno produtor. Você, na comida, você consegue entender uma cultura, você entende um meio de vida, os ancestrais, a forma como as pessoas recebem. Comida, para mim, é tradição, é família, é amor e principalmente cultura. Não dá para você separar. Tem um dado muito interessante que eu falava bastante antes da pandemia. 80% dos brasileiros queriam fazer pelo menos uma viagem gastronômica. E hoje, você pode fazer uma viagem só gastronômica, voltada para a gastronomia, como eu vou fazer agora, por exemplo, para a Cidade do México. Eu já fui, mas agora eu vou para comer. E vai ter também o evento do 50 Best em Mérida. Também eu vou lá para estar com chefes, respirar a gastronomia. Mas uma vez que você vai conhecer um lugar e você vai numa feira livre, você entra no supermercado, entra na casa de um local e come a comida, você tem uma experiência completamente diferente. Eu fiz essa colocação para você porque do que a gente viaja pelo mundo é inevitável, né? Viajar é enriquecedor e eu não consigo imaginar, por exemplo, você ir a alguma cidade sem conhecer essa origem ou o que tem de famoso dentro daquela cidade em termos de gastronomia. Então, tem gente que sempre gosta de mercados, né? E não existe um que não tenha mercado, né? Em qualquer cidade do mundo. Então, acho que por isso é que eu te fiz essa pergunta. Não, é super boa essa pergunta. Meu marido brinca que quando eu faço, dependendo da viagem, que eu faço o entorno onde a gente vai visitar, em volta do restaurante, que às vezes é um restaurante muito longe, e eu faço toda a programação gastronômica nesse entorno. Você visitar uma feira livre, você andar de transporte público, você visitar bairros que não são tão turísticos, te dá essa dimensão de onde você vai visitar. Por exemplo, eu acabei de visitar a Colômbia, que eu já tinha ido algumas vezes, mas eu fui no mercado onde os chefes visitam, onde os locais vão comprar comida. E aí você tem essa dimensão dessa riqueza das origens do país. A Colômbia tem uma relação com a cultura indígena muito forte, inclusive na gastronomia. Eu fui agora para o Cerrado, né, Chapada dos Veadeiros. Os frutos do Cerrado, o que você come lá é completamente diferente. É muito além, que eu amo a galinha caipira com pequi, que para mim é o sabor
né, de Goiás, é o sabor do Cerrado, mas a gente amplia muito a nossa memória gastronômica. E aquela máxima do Ferrini, né, que o paladar não retrocede, quanto mais coisas diferentes você experimenta, e eu falo para os meus filhos também, olha, gente, é criança, né? Criança é mais difícil você ter esse paladar, você introduzir coisas novas, mas eu mostro o que é uma fruta diferente, tenta num picolé, mexer. A gente foi para a Amazônia, eles aprenderam como que extrair a tapioca da mandioca brava, né? A tapioca hoje que está sempre no café da manhã, mas o que é, de onde vem. Eu acho que essa cultura gastronômica, a gente também começar desde os pequenos, é uma forma de educar para respeitar as diferenças. Gastronomia também é isso, né? É você ter uma maior tolerância, um maior respeito, e você conseguir conviver e gostar de outros sabores, né? Conviver com outras culturas e você ampliar seu paladar. É uma forma também de respeito à educação. Eu acredito muito nisso. Eu acho que é turismo para tudo e mesa para todos. Né? Muito Eu acho bom que isso. mesa para todos. Se nós analisarmos tecnicamente só o Brasil, você falou do pequi aí do Centro-Oeste, você vai falar daquela comida um pouco mais condimentada, apimentada do Nordeste, você vem aqui para o Sul com essa gastronomia múltipla internacional, vai lá para o Norte, não sei o quê, só dentro do país você tem uma variedade, uma loucura. O Brasil é muito rico, né? Eu sempre falo que são vários países dentro do nosso país, a gente tem uma diversidade muito grande, que vai de praias paradisíacas que não tem, que se comparam, né? Eu não sei porque que a gente tem mania também de comparar com outras praias de outro mundo. Ah, é tão bonito quanto. Não, gente, o Brasil é incrível, o Brasil é único, o Brasil merece ser descoberto pelo brasileiro e a pandemia contribuiu muito para isso, né? Eu vi muita gente, inclusive para mim, meu sonho de ir para os Lençóis Maranhenses se realizou, eu já voltei de novo, já estou indo agora no final do mês de novo. A gente se permitir também a entender que o Brasil é muito rico, os cânions do Sul, que coisa espetacular que a gente tem. O Pantanal, gente, o Pantanal é um lugar que tem que ser visitado nas diversas épocas do ano. E quando a gente vai, a gente também tem um pouco de lição de preservação, do que a gente precisa fazer pelo nosso país, né? Porque o turismo é uma forma de preservação. Cada vez mais as pessoas estão preocupadas em fazer um turismo social, um turismo que tenha menos impacto envolvendo mais a comunidade. E isso é um caminho muito bom, muito interessante para a economia do Brasil, né? Quantos países têm o turismo como principal fonte de receita? É um caminho que a gente tem visto, é uma boa vontade muito grande da população, das pessoas que trabalham com turismo, de você ser acessível, você enriquecer. Porque o bonito do Brasil é que você tem um Brasil para todos os bolsos, para todos os gostos, essa diversidade é muito legal. Você consegue visitar com eu não tenho muita locomoção, eu não consigo fazer trilha muito pesada, você vai conseguir visitar Chapada. Eu quero fazer um turismo de contemplação. Você vai para a Amazônia e fazer um turismo de contemplação. Então, ele abarca tudo quanto é tipo de turista. E é uma oportunidade muito grande que a gente tem, né? Eu compreendo o que você está falando, que exemplos assim bem rápidos que me vêm à cabeça. Eu fui a Gramado, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, tanto no inverno quanto no verão. E são experiências totalmente diferentes e fantásticas. Mesma coisa em Nova York, né? Você vai num verão em Nova York, naquele frio, entre aquelas ruas e avenidas de Nova York, que você congela com aquele vento, né? Então você tem, eu concordo plenamente, eu entendo o que você está falando, né? São experiências fantásticas. E a parte boa também de você visitar não na altíssima temporada, primeiro é o custo. Quando você se programa com bastante antecedência, você consegue fazer viagens que você não faria normalmente, num custo muito mais acessível, porque não está lotado. E o turismo é muito isso, né? Quanto tem mais demanda, mais o preço sobe. A mesma coisa com passagem de avião. E esse combinado, às vezes, te permite ver as atrações mais vazias. Obviamente, ainda mais no Brasil, com essa nossa diversidade, você vai para os Lençóis Maranhenses agora no final do ano, não vai ter as lagoas cheias. Começa o período de chuva, elas vão começar a encher. Tem alguns períodos que não são indicados, ainda mais quando a pessoa faz uma viagem por ano. Que é bom você ver o clima, mas tem muitos lugares, como Pantanal, como a Amazônia, que você vai na cheia, você vai na várzea, que você consegue visitar em várias épocas do ano. É uma oportunidade para a gente isso.
É o caso, por exemplo, eu já estive nos Emirados Árabes e nós vamos passar o Réveillon de novo lá agora, só que nós vamos aproveitar para conhecer o Catar pós-Copa, porque durante a Olha, Copa só se você ficar pendurado numa roda gigante, porque tem um monte de navio já parando para acomodar turista e tal, e depois a Arábia Saudita. Eu acho assim, apesar, eu penso em encontrar uma cozinha muito parecida com características completamente diferentes, né? o legal do Emirados Árabes, eu já fui para Dubai e Abu Dhabi e eu estou indo para o Catar agora. Esse contraste, né, de um país, tem muita coisa, todos os restaurantes do mundo estão lá importantes. Ao mesmo tempo, você também tem os souks, que tem essa riqueza. Nos souks você consegue visitar e entender um pouco da história deles. E, ao mesmo tempo que aquela cidade quase cenográfica, com aqueles arranha-céus, aqueles prédios, você vai no palácio. É um contraste muito grande. E museus, né? Essa parte de cultura, o Louvre que tem. Gente, é espetacular. O Catar eu não conheço, eu vou ter oportunidade. O Catar me convidou para ir para a Copa, então eu estou indo para o jogo. Né? Tive essa honra. E eu estou muito curiosa para fazer essa viagem. Eu falo, o SUC que você falou, eu acho que é uma aula para quem quer vender e para quem quer entender de venda e aprender a ser agressivo e simpático ao mesmo tempo. O SUC é uma aula para quem quiser aprender e ter um dom de venda espetacular. Dani, me fala uma coisa, aeroportos, o que você me fala por exemplo, a minha aeroporto não me cativa. Particularmente, aeroporto, eu não consigo ver nada bacana. A não ser, por exemplo, tem uma ilha aqui na América Central que o avião desce em cima da cabeça das pessoas, assim, na praia, não sei qual é a ilha. É muito legal. Sambar? Sambar. Enfim, o que te atrai, o que é legal para você em aeroporto? Olha, o aeroporto me atrai muito, sabe por quê? Porque eu estou indo para algum lugar. Eu acho que essa, para mim, é a maior animação. Tem esse trâmite todo que a gente tem que fazer no aeroporto, tudo, mas para mim eu tô indo viajar. E uma vez uma amiga falou assim: olha, você ainda fica empolgada com viagem? Eu fico com qualquer viagem. Eu vou viajar um final de semana com os meus filhos, eu fico. Eu vou para o lugar que eu vou sempre. Eu acho que é sempre uma oportunidade da gente revisitar um lugar que a gente foi, ter um olhar diferente ou conhecer coisas novas. Então, para mim, o aeroporto ele é um convite, é um portal. Né? Um portal que daqui a pouquinho eu vou ou estar em algum lugar novo ou eu vou viajar. E eu levo sempre livro, eu vou com fone de ouvido, eu gosto de chegar antes, eu não gosto daquela correria de você se atrasar. Se está num voo mais bacana, você fica lá passeando. Eu gosto desse vem e vai das pessoas. Tem gente ali indo viajar para o mundo inteiro, né, de todas as nacionalidades. É muito legal isso. Então, para mim, o aeroporto me fascina. Eu gosto de observar o comportamento do ser humano. E ali é um lugar para isso. Né? Aquela família cheia de gente, a pessoa que está indo trabalhar, as despedidas, né? E os reencontros. Eu acho o aeroporto fascinante. Eu vou dizer que, corroborando assim, mas com uma outra visão sobre esse aeroporto aí, porque tem pessoas que não entenderam ainda o que é viajar. Eu mesmo, confesso para você que eu demorei um tempo na vida a entender o que é viajar. E eu não conheço nada no mundo que mais te dê experiência, nem filho, nem casamento, nem nada, do que viajar. Viajar é uma experiência inimaginável e tem pessoas que não conheceu ainda. Uma vez eu falei isso numa entrevista e passou a ser meu mantra, né? Que viajar não é um gasto, é um investimento que a gente faz na alma. E eu acredito muito nisso. Quando a gente tem a oportunidade de viajar, quando a gente se permite, quando a gente consegue também viajar, é um investimento que a gente faz de tudo, é um exercício. E aí eu volto, é de cultura, é de história, é de conhecimento, é de respeito. Né? A gente estava falando um pouco do lado de lá, do Oriente.
o quanto a gente aprende e que a gente fica muito aqui no nosso mundinho, a gente acha que a gente é o centro do mundo, e na verdade, se você comparar a nossa população com os países mais populosos, apesar do Brasil ser um país muito grande, se a gente comparar somando China, Índia, todo o Oriente, quem são as pessoas que têm uma cultura diferente somos nós. E isso ensina muito para a gente, quando a gente vai para lá, principalmente respeito, de vestimento, de saber como que eles vão se vestir. Uma vez eu estou no país, eu busco sempre saber como a gente tem que ter respeito. Né? Não dá para a gente chegar lá e impor a nossa cultura. Eu acho que a gente também não gosta quando vem aqui. A gente tem esse equilíbrio, né, de aprendizado. Então, sempre quando eu vou para um país, por exemplo, estou indo para Catar, precisa usar lenço em algum momento, vou entrar numa mesquita, esse tipo de coisa. Quando eu fui para Istambul, né, você vai para uma mesquita azul, como que eu tenho que me portar, como tem que usar calça, tem alguma cor que não... Eu lembro que na época que eu fui, faz muito tempo, a primeira vez, eles não podia usar calça branca, mas hoje em dia, da mesma forma que o turismo é entendido como uma renda muito importante, né, uma força motriz da economia, também os destinos têm ficado cada vez mais internacionais. Eu acho que esse entendimento, esse respeito sempre é bem-vindo para qualquer cultura. Né? Respeito é bem-vindo em qualquer situação. A gente falou de Gramado agora há pouco, não vai longe, um amigo me disse que ia passar o Natal lá agora, eu peguei e falei assim, olha, vai para você ficar horrorizado a hora que você pisar numa faixa de pedestre. Ele falou, mas por quê? Eu falei assim, porque um carro bate no outro, mas você vai passar a hora que você pisar e não tem semáforo, tem mais isso ainda. Né? Então, como você falou, esse respeito é uma coisa que... É o que eu falei para você, as experiências de viagem não tem nada igual. Você falou de Gramado, e Gramado, um sonho meu, eu não consegui ainda, porque viaja muito, em dezembro eu acabo viajando com as crianças, ir para a festa de Natal, né, que tem quase um mês inteiro, mais de um mês. Começa agora em novembro, eu tô louca para ir, e do ladinho fica Canela, né, que é tão incrível quanto a porta ali para os cânions do Sul. Eu acho o Sul incrível. Cambará do Sul, gente, o que é aquele lugar? O Cânion Fortaleza, Itabézinho, eu acho que o Brasil é tão rico, tem tanta coisa para fazer. E eu brinco que eu estou falando com você que eu já começo a fazer minha lista de coisas que eu quero voltar, de coisas que eu quero conhecer. Eu preciso de uma vida, aliás, numa vida não vai caber tudo que eu quero visitar. Isso só no Brasil, imagina no mundo. Entendi. Ô, Dani, você fez muitas vinícolas, né, nos seus programas, nas suas viagens, etc. e tal. Tem vinícola e vinícola ou vinícola é vinícola? Boa pergunta, vamos lá. Eu acho que vinho bom é o vinho que você gosta. Né? Essa discussão a gente brinca, né? Olha, esse vinho que você está tomando não é bom. Eu acho que é muito... não dá para a gente determinar o que a pessoa vai gostar e o que a pessoa vai querer beber. Então, eu falo que eu não entendo de vinho, que eu gosto de beber de vinho, porque é uma verdade. Eu tenho o meu paladar, eu tenho o meu gosto. E se a gente parar para pensar essa revolução que está acontecendo no Brasil, bem-vinda dos vinhos, os vinhos ali da região de Bento Gonçalves, Santa Catarina, Vale dos Vinhedos, e aí você vem aqui para a Serra da Mantiqueira, que eu sou completamente apaixonada pelos vinhos da Serra da Mantiqueira. A gente tem vinho sendo produzido na Chapada Diamantina, olha que coisa linda, no Nordeste. Não dá para a gente determinar. Eu viajo o mundo inteiro atrás de vinho, acho que é uma forma de a gente conhecer mais, da gente aprender um pouco sobre a viticultura, que é uma tradição milenar, né? Vinhos são produzidos há mais de 2.000 anos, que movem economias. Olha um exemplo que eu gravei, uma série em Bordeaux, famílias que dependem disso, são famílias que estão há anos, 100 anos, décadas, né, produzindo vinho, e é um meio de vida, né? São camponeses que hoje se tornaram hits, aí, os grandes chateaus, mas uma vez que você convive, você fica lá com eles, você vê que tem, na verdade, aquela paixão pela uva, pelo vinho, pelo produto que é. Não, olha, que edição mais bonita que é o museu na cidade de Bordeaux, que tem um espaço para crianças, para eles entenderem o que é a força da história, da economia dos vinhos. Vinho para criança, gente, para eles respiram vinho. E é muito importante eles entenderem o que os pais, os avós fazem. Então, quando a gente fala de vinho, vinho é um universo, né? Vinho é um universo constante de aprendizado,
E vinho para minha celebração. É quando eu estou na mesa com os amigos, é quando minha família é italiana, então aquela coisa é italiano com mineiro. Imagina a bagunça de comida que não é, né? Mas essa coisa de você realmente vinho para minha celebração. E a gente conhecer um pouco mais, é só você degustando, é só você tomando. E uma vez gostou, gente, o vinho bom é aquele vinho que você gosta. Esquece notas daquilo outro, porque as notas, quando falam dos aromas, é muito lembrança do que a gente tem de cultura, de família, de infância. Então, vinho para mim é celebração. Eu tenho essa relação muito, só que é muito bonita com vinho, que eu tento aprender mais, cada dia mais eu vivo aprendendo. Cada viagem é uma história diferente. Você falou da França, Itália, é a origem, né, do vinho, o porquê das famílias, completamente diferente de Napa, né? Napa virou uma indústria do vinho muito bem planejada, não é aquela cultura caseira da rocinha, etc. e tal, né? E mesmo lá em Napa, por exemplo, acabei indo lá na vinícola do Coppola por ser o Coppola, né? Claro. O Robert Mondavi por ser o Robert Mondavi. Sim. A Chandon por ser a Chandon. Quer dizer, você acaba indo por N motivos e pela fama do negócio, né? Mas tem uma coisa muito interessante que eu comecei a fazer, que é os testes cegos, ou aquelas degustações que a gente faz... Não consigo. Aí não consigo. Eu não acerto nada, mas sabe por que é bom? Para a gente acabar, às vezes, com algum tipo de preconceito que a gente tem sobre alguns vinhos. Napa eu já fui algumas vezes, Napa eu já fui nos famosos, eu já fui até naquele trem que você não faz nada, né? Que você só mostra no trem, ele vai e volta. Mas Napa uma vez... É bonitinho. É uma graça, né? Eu acho Napa super divertido, os restaurantes são incríveis. Mas Napa tem eu já fiz uma viagem só para vinícolas pequenas e fechadas. E aí eu tive um pouco de contato também tem um clube muito fechado. O americano compra muito vinho dessa região da Califórnia. E quando a gente fala de vinho, a gente também tem o quanto a gente não conhece, né? Eu tive uma lição. Primeiro que português, eu não sabia disso, eu descobri lá. Português é o povo que mais toma vinho. Na frente do francês, na frente do italiano. É surreal isso. E em Portugal, tem vinhos excepcionais a 10 e 20 euros e tudo consumido no mercado interno. E aí, quando a gente vai falar de mercado interno muito consumidor, eu tive uma lição na Suíça. Sabia que os vinhos da Suíça são excepcionais? São, assim, incríveis. Né? A Suíça tem aquela coisa da parte francesa, da parte italiana, da parte alemã. Tem os vinhos da parte italiana de Ticino, que são maravilhosos. Da parte francesa, o branco Chasselas de Livaux, que é incrível. Só que não chega vinho, aqui não chega nenhum vinho suíço. Tudo é consumido no mercado interno. Então, só viajando, só indo para lá, para você conhecer. Então, o quanto amplo, o quanto grande, o quanto a gente não conhece desse mundo de vinho. É espetacular isso. Ô, Dani, nós estamos indo para o final do programa, só queria deixar Já? Que delícia, bate-papo. O papo está gostoso, né? Eu também adorei. Mas eu só gostaria, assim, que você... a gente sabe que viagem vale a pena, a gente está dizendo isso, você está dizendo isso durante todo esse nosso programa, que viagem vale a pena para qualquer lugar, até para o distrito aqui do lado, para qualquer lugar. Mas você sugere, por exemplo, para o turista começar conhecendo o que é famoso ou para ele ir para a África, por exemplo, que não é tão famoso, não é tão badalado, mas vai conhecer Miami, vai conhecer Gramado, vai conhecer Paris, depois você vai para a África, depois você vai... O que você sugere? Boa pergunta. Olha, eu acho que primeiro a gente precisa conhecer o Brasil. A gente, enquanto brasileiro, a gente tem tanta coisa aqui em volta da nossa casa, que seja uma viagem de carro, que seja uma viagem planejada de avião. Eu acho que a primeira viagem que a gente tem que fazer é para o Brasil. Eu não conheço o Brasil inteiro, eu tenho um sonho de conhecer, não sei se isso vai acontecer, mas o nosso país, ele é tão rico, e cada vez que eu faço uma viagem diferente, eu fico mais encantada. Eu estou indo agora esse final de semana para o Sergipe, que eu não conheço, eu acho excepcional. No final do mês, eu vou voltar para o Maranhão, que é São Luís, que, gente, é uma capital riquíssima de gastronomia, de história. A gente tem que conhecer o Brasil. Então, a primeira viagem é pesquisar, porque, às vezes, do lado de casa ali, uma distância de carro, que é 1, 2 horas, você tem um lugar incrível. Incrível. E é a única forma da gente ajudar o nosso país nessa força motriz que é o turismo, é visitando.
né? A gente ajuda a cultura, a gente ajuda a comunidade, o mercado e a gente gera economia. Então, minha dica é essa. Sabe por quê? Não tem que em nenhuma viagem, né? Eu comecei a escrever sobre viagem porque eu ia para um lugar, você não visitou isso. Então você não visitou essa cidade. E eu ficava muito louca, porque eu sempre gostei de coisas diferentes. Eu adoro comida de rua. Eu adoro você ir. Eu sempre perguntei para o motorista onde você gosta de comer, onde você vai comer com a sua família, e vou no restaurante. Que você faz umas descobertas muito diferentes. Tem que visitar a Torre Eiffel, você tem que visitar o Cristo Redentor, sem dúvida, né? Eu acho que eu gosto de fazer isso também. Eu não tenho nenhum preconceito com programa turístico. Aliás, eu adoro. A primeira coisa que eu faço numa cidade que eu não conheço é fazer um city tour. É a melhor forma de você se ambientar e entender a história. Não dá para te visitar sem conhecer a história. Mas meu convite fica aqui para a gente conhecer nosso país primeiro. Eu acho que é essencial. Quero agradecer a Daniela Filomeno, colunista de viagem e gastronomia da CNN no Brasil, que trouxe uma experiência fantástica para você que gosta de viajar, para a gente que gosta de viajar e que gosta de gastronomia. Pessoal, semana que vem estamos de volta. Até lá!